Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre determinismo e vontade. E vou tratar esses temas especificamente dentro do campo da ética. E a melhor forma de discutir isso é pensando um conceito de determinismo. Então olha só, o determinismo é a tese de que todos os acontecimentos estão causalmente determinados pelos acontecimentos anteriores e pelas leis da natureza. Essa é a ideia disso que a gente chama de determinismo. Então, se uma coisa acontece, é porque uma coisa anterior aconteceu e uma coisa anterior a essa aconteceu e uma vai levando a outra. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque eu publiquei ele na internet. Se eu publiquei na internet antes de publicar, eu tive que editar. Antes de editar, eu tive que gravar. Enfim, aí uma coisa vai levando a outra até chegar nesse ponto que a gente está. E essas coisas são possíveis, são prováveis dentro do campo da natureza, dentro das leis da natureza. Só não seria parte do determinismo alguma coisa que violasse as leis da natureza. Por exemplo, se eu saísse voando por aí, eu não posso voar, não tem como fazer isso. Então, se eu conseguisse fazer isso, eu estaria rompendo essa cadeia que é o determinismo. Ou, uma outra possibilidade é a gente pensar em coisas que não têm origem em acontecimentos anteriores. Então, se eu pegar duas coisas que não se relacionam, eu não posso dizer que existe determinismo entre elas. Então, tem um fato que acontece e outro que não tem nada a ver com ele. Por exemplo, quando eu vou assistir um jogo do time que eu torço, eu boto a minha camisa da sorte. Aí naquele dia eu não estava com a camisa da sorte e o time perdeu. E aí eu vou achar que foi por isso que o time perdeu. Mas não foi por isso que ele perdeu. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? O acontecimento do time perder não tem realmente relação com a minha camisa que eu estou utilizando. Então, nesse caso, não é determinismo o que está acontecendo ali. Então é importante entender que isso que a gente chama de cadeia causal envolve todo efeito que é determinado pelas causas que antecedem aquele fato que ocorreu, certo? Então uma coisa aconteceu, então por exemplo, um carro bateu. Então antes desse carro bater, acontecem coisas que levam a esse fato. Então de repente o motorista se distraiu porque ele mexeu no celular, alguma coisa falhou no carro, não sei, alguma coisa aconteceu, o carro não vai estar seguindo o caminho natural, o motorista prestando atenção, fazendo tudo que ele está fazendo, e o carro vai bater do nada, sem nada acontecer. Tem que acontecer alguma coisa para que ocorra aquele acidente. Ou é uma coisa que tem a ver com a própria máquina, com o carro ali no caso, ou é uma interferência humana, alguma coisa acontece. Não pode a pessoa estar dirigindo corretamente, o carro está bem, não ter nada, nenhum problema acontecendo e o carro bater do nada. Não vai acontecer isso. Aconteceu alguma coisa que levou aquilo. Ainda que a gente não entenda às vezes o que é, mas tem uma causa que antecede aquele fato que ocorreu. E aí o Aristóteles, por exemplo, é um filósofo que vai discutir essa ideia de causa e efeito, e ele vai trabalhar com essa ideia, bem, tudo é causa e efeito, uma coisa causa outra, que causa outra, e será que não existiria uma causa primeira que causa todas as outras? Ele vai dizer que sim, que existe, o nome disso é motor imovível, que é aquilo que move tudo, que impulsiona tudo, mas ele mesmo, esse motor não é movido por mais nada, seria a causa primeira. É uma coisa que na Idade Média o São Tomás de Aquino vai, trazendo a filosofia de Aristóteles para o cristianismo, dizer que o motor imovível seria o próprio Deus. Entendeu? Fazer essa associação, né? Se tudo é causa e efeito, tem que ter uma causa primeira para todas as coisas, para tudo que existe. Mas, a princípio, independente dessa questão teológica, essa é uma questão para se colocar, né? Se tudo é causa e efeito, uma coisa que causa outra, a gente poderia, de algum modo, romper essa linha, né? Essa cadeia de efeitos que vão se gerando um a partir dos outros, né? Como é que seria isso? Só que aí, vamos pensar assim, talvez, mesmo no campo da ação, talvez a gente não seja tão livre quanto a gente acredita. Claro que tem situações que as coisas acontecem por uma escolha decisiva, né? Porque você decide de fato fazer aquilo. Eu quero agora me levantar, ir até tal lugar e falar com aquela pessoa alguma coisa que eu quero falar. Então, você decidiu agir daquela forma. Só que será que tudo mesmo, inclusive esse fato de eu levantar e decidir falar alguma coisa, será que isso é um exemplo de uma ação livre? Então, olha só, imagina o seguinte, eu decidi estudar para um concurso. E aí, quando eu decidi estudar para o concurso, eu tenho a ilusão de que essa é uma decisão livre. Ninguém me obrigou. Vamos imaginar, às vezes alguém obriga alguém a estudar para o concurso, mas vamos dizer que ninguém me obrigou. Eu um dia acordei e vi que tinha um concurso lá e estava falando, não, vou estudar para esse concurso. Eu quero estudar para esse concurso. E aí eu penso, bem, essa é uma decisão livre. Mas será que é livre mesmo? Porque pensa assim, se a falta de emprego me fez querer passar nesse concurso, será que a minha ação, as minhas ações, não são parte dessa cadeia causal que uma coisa vai levando a outra? E aí a gente não estaria sempre nesse elemento do determinismo? Porque naquele exemplo lá do Aristóteles que eu falei que tudo tem uma causa, que tem uma causa, tem uma causa, é o problema de pensar por meio do determinismo é a gente desacreditar da nossa própria liberdade, a gente achar que tudo está encadeado com uma sequência de coisas que eu não posso de fato controlar e que eu não teria de fato liberdade. E a gente acha que a gente tem alguns elementos
de liberdade, mas é só uma reflexão. Será que a gente tem em algum ponto, ou será que sempre tem um condicionante? Porque esse condicionante pode ser um condicionante histórico-cultural, ou ele pode ser físico-biológico. Tem circunstâncias da vida que movem a gente para determinadas decisões, e aí eu não consigo evitar que aquilo aconteça. Então, se eu nasci numa família específica, numa cidade específica, se eu estou vivendo uma situação, o mundo, né, o meu país está vivendo uma situação política e econômica específica, esses fatores que são culturais, que são históricos, eles interferem na minha vida e nas minhas decisões. Então, não seria, talvez, uma possibilidade de liberdade completa. E outra, uma circunstância físico-biológica. Então, por exemplo, algumas pessoas vão ter capacidade... Vamos imaginar que eu gosto muito de basquete, mas eu tenho 1,73 m. Eu vou ser um jogador de basquete profissional? Não, eu não tenho como ser um jogador de basquete profissional. Com a minha altura é impossível, eu não vou conseguir. Então, não interessa a minha vontade, não interessa o quanto que eu gosto, não interessa o quanto que eu vou treinar. Para esse tipo de profissão específica, eu não vou conseguir, não vai dar. Tem um condicionante aí que me impede de fazer algo, ainda que eu queira muito fazer, a minha decisão por si só não vai resolver esse problema. E aí tem um autor, tem um filósofo alemão que vai discutir isso, que é o Arthur Schopenhauer. E ele vai trabalhar essa ideia do determinismo a partir do conceito de vontade. Por exemplo, ele vai dizer, num texto dele que chama Metafísica do Amor, de que a ideia do amor livre é uma ilusão, que no final de tudo a gente é determinado a acreditar que o amor é uma decisão livre, mas o amor ele parte do instinto de reprodução. E a gente cria elementos, a gente cria floreios, a gente cria histórias, narrativas, poesia, enfim, para tornar isso mais palatável para a nossa percepção da gente mesmo. O ser humano quer acreditar que ele é diferente dos outros animais. Ele não quer acreditar que ele simplesmente age porque ele é movido pela própria natureza em algumas situações. Aí você fala, mas não é assim, porque as pessoas têm sim capacidade de decidir. E aí, a questão para o Schopenhauer é que o livre-arbítrio, de maneira absoluta, claro que a gente é capaz de tomar decisões, mas o livre-arbítrio, se a gente fosse pensar ele de maneira absoluta, ele é uma ilusão. E aí ele cita isso num texto específico dele, onde ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para você, vou botar aqui e você vai acompanhar comigo. Então ele fala assim, são 6 horas. Acabou-se o trabalho. Agora posso ir passear ou ir ao clube, posso também subir a torre, posso ver o pôr do sol. Posso também ir ao teatro, posso também visitar este ou aquele amigo. Na verdade, até posso sair a correr pelos portões da cidade em direção ao vasto mundo e nunca mais voltar. Tudo isso depende inteiramente de mim. Tenho completa liberdade. Contudo, não faço qualquer uma dessas coisas. Em vez disso, vou para casa, de forma igualmente voluntária, para junto da minha mulher. Esse exemplo que o Schopenhauer utiliza, eu acho que ele é interessante porque ele mostra o seguinte, que a gente pode fazer milhares de coisas. E por que a gente não faz essas coisas? Porque a gente é determinado por várias circunstâncias que impedem a gente fazer. Se você já viu aquele filme Forrest Gump, você lembra de uma cena que ele tá com um problema, pessoal, e eu não vou contar porque não sei se você já assistiu o filme, mas ele tá com um problema na vida dele, e ele decide simplesmente correr. Ele pega e começa a correr e vai embora. E aí ele corre e pronto, é isso. Só que quantas pessoas poderiam fazer isso de verdade? Tirando o filme, em que medida a gente pode fazer isso? Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo agora, você está assistindo por algum motivo. Por que você está assistindo esse vídeo e não fazendo outra coisa? O que te impede de fazer qualquer outra coisa que não assistir esse vídeo? O que deixa você aqui vendo esse vídeo sobre ética em vez de, como o Schopenhauer fala, ou como o Forrest Gump fez, sair correndo pelo mundo e nunca mais voltar para casa? Então a gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Na verdade, a gente pode fazer, mas a gente não faz. E essa é a questão do determinismo. E aí, isso pode gerar um problema, talvez, de percepção, porque a gente fala assim, mas então, se existe determinismo, e a responsabilidade moral? Então, quando eu fizer uma coisa errada, ou quando alguém fizer uma coisa errada, a gente vai ter uma desculpa. Não, essa pessoa fez isso porque tal fato levou a tal coisa, e não sei o quê, uma cadeia de situações aconteceram no meio do caminho, e essas situações levaram a pessoa a agir assim. Então, olha só, ele não é culpado do que ele fez. E aí, não é essa a resposta, não é essa a questão. O Schopenhauer ele entende que existe sim um determinismo, mas isso não impede a responsabilidade moral. A responsabilidade moral é necessária para que a gente possa viver em sociedade. Diferente dos outros animais, que não tem esse conjunto de organização baseada em um vínculo social, a gente criou isso pra gente mesmo. Nós poderíamos viver como os animais vivem, sem regras, sem leis, sem nada, vivendo de acordo com a natureza. A gente optou por uma outra coisa. Aí você fala, mas se a gente optou, então cadê o determinismo? Não, a gente optou dentro dessa medida que nos cabe nessa cadeia de circunstâncias. Por que eu digo isso? Porque
Quando eu digo que a gente optou por isso, é que a humanidade fez essa escolha em algum momento, dadas as circunstâncias daquele grupo humano naquele ponto específico da história. Mas eu e você que está me assistindo agora, que está assistindo esse vídeo agora, a gente não fez essa escolha. A gente nasceu num mundo que é assim. E a gente é obrigado a seguir leis. E a gente é obrigado a seguir normas. A gente é obrigado a obedecer às regras. Então, não é uma escolha que a gente faz. A gente está num mundo que é desse jeito. E se a gente está num mundo que é desse jeito, independentemente do determinismo, a gente tem que seguir normas. Pelo bem da vida em sociedade. Não porque é uma lei do universo, mas pelo bem da vida em sociedade. Então, a responsabilidade moral tem que existir. É necessário que ela exista. Bem, para outro vídeo mais para frente, eu vou falar sobre teorias que discutem essa questão do determinismo ou o oposto dele. Tem uma teoria chamada incompatibilismo, que se divide em duas. Ela se divide em determinismo radical e libertismo. O determinismo radical acredita que não existe livre-arbítrio e que tudo está determinado. O libertismo, ao contrário, defende que sim, existe livre-arbítrio e que não está tudo determinado. Então, o incompatibilismo se divide nessas duas. Do outro lado, a gente tem o compatibilismo, que vai dizer que é possível conviver com as duas coisas, ou seja, existe livre-arbítrio e, ao mesmo tempo, tudo está determinado. É meio estranho, né? Mas a gente vai ver justamente esses exemplos e tentar entender esses autores dentro desses grupos. Para pensar agora, antes desse próximo vídeo, onde será que o Schopenhauer se encaixa aí? O que você acha? Ele está dentro das teorias incompatibilistas ou está dentro do compatibilismo? Ele acredita que tem livre-arbítrio? Não tem? Tudo é determinado? Não é? Onde é que você acha que o Schopenhauer está aí? Então, pensa sobre isso e no outro vídeo eu trago essa questão para a gente discutir. Obrigado por você me acompanhar aqui e até mais.